Eu trabalho com segurança há 15 anos e já vi de tudo um pouco. Mas o que aconteceu no canteiro de obras do condomínio Reserva Imperial não cabe em nenhum relatório que eu saiba preencher. Fui contratado por uma empresa de segurança terceirizada para fazer a vigilância noturna de um empreendimento de altíssimo padrão. A promessa era de um serviço tranquilo. Cuidar de 12 casas de luxo já em fase de acabamento, um clube privativo e um bosque preservado. O pagamento era o dobro do que eu recebia na indústria, o que deveria ter sido o meu primeiro sinal de alerta. No meu primeiro dia, o supervisor me entregou as chaves da guarita, um rádio portátil e uma lanterna de alta potência. Ele me deu apenas uma instrução bizarra. Aconteça o que acontecer, não entre nas casas após a meia-noite. E se vir luzes acesas, ignore-as, pois o sistema de automação estaria em fase de testes. O condomínio é cercado por muros de 3 metros de altura, com concertina e cercas elétricas de última geração. Os portões de aço são lacrados com correntes e cadeados industriais todas as tardes, às 18 horas, pelo mestre de obras. O estranho é que, durante as minhas rondas diurnas de reconhecimento, eu nunca vi um único pedreiro, eletricista ou arquiteto no local. O canteiro está sempre impecável, sem sacos de cimento abertos, sem betoneiras sujas, sem o barulho de ferramentas. As casas parecem ter surgido do chão por mágica, prontas, imponentes, mas envoltas em um silêncio que incomoda os ouvidos. Na minha primeira semana, o turno corria sem novidades. Eu passava a maior parte do tempo na guarita, observando o mosaico de 16 monitores de circuito fechado de televisão que cobriam as ruas internas. Às 2 horas da manhã, eu fazia a minha primeira ronda a pé. O som das minhas botas no asfalto novo era o único ruído em todo o setor. Mas na terça-feira da segunda semana, algo mudou. Eu estava caminhando pela Alameda das Palmeiras, em direção à casa número 7, quando notei um brilho azulado vindo da janela do segundo andar. Era o brilho inconfundível de uma televisão ligada. Lembrei da instrução do supervisor sobre a automação e ignorei. Continuei caminhando, mas ao passar pela casa número 9, ouvi o som de talheres batendo contra pratos de porcelana. Um som doméstico, comum, que não deveria existir em uma construção vazia e sem mobília. Eu apontei a minha lanterna para a janela da sala de jantar e o que vi me fez parar de respirar por alguns segundos. Havia cortinas pesadas de veludo que não estavam lá durante o dia. E atrás do tecido fino, a silhueta de uma família estava sentada à mesa. Eles se moviam de forma mecânica, repetitiva, como se estivessem encenando um jantar para um público invisível. O rádio no meu cinto deu um estalo de estática. Vigilante. Qual a sua posição? A voz do supervisor perguntou, mas a voz dele parecia estar sendo transmitida debaixo d'água. Eu respondi que estava na frente da casa 9 e que havia pessoas lá dentro. Houve um silêncio de 10 segundos antes de ele responder. Ignore o que você viu, vigilante. Volte para a guarita e não olhe para trás. O sistema de automação é complexo. Eu tentei argumentar que não era automação, que eu via pessoas, mas o rádio ficou mudo. A curiosidade é o maior erro de um homem da segurança. Em vez de voltar, eu me aproximei da janela da casa 9. A luz interna era de um amarelo quente, acolhedor. Eu limpei o vidro com a mão e olhei para dentro. A casa, que durante o dia era apenas uma carcaça de tijolos e fiação exposta, agora estava completamente decorada. Havia quadros nas paredes, um lustre de cristal imenso e móveis de design refinado. A família que eu vi através da cortina continuava lá. Um homem, uma mulher e 2 crianças. Mas quando eles se viraram para a janela, eu senti o meu estômago despencar. Eles não tinham rostos. No lugar dos olhos e da boca, havia apenas uma pele lisa, sem imperfeições, como se fossem manequins de carne. Eles não me viram, ou fingiram que não viram.
O homem ergueu uma taça vazia e fez um brinde ao nada. Eu recuei, tropeçando em um balde de tinta que não deveria estar no meio da calçada. O barulho do metal batendo no chão ecoou por todo o condomínio. Naquele instante, as luzes de todas as 12 casas se acenderam simultaneamente. O Reserva Imperial, que era uma zona de sombras, tornou-se um palco iluminado por milhares de watts. Eu comecei a correr de volta para a guarita, mas a Alameda das Palmeiras parecia ter se alongado. Eu passava pela casa número 7 repetidas vezes. As casas estavam mudando. Onde antes havia apenas construção, agora havia jardins floridos, carros de luxo estacionados nas garagens e o som de música clássica saindo por alto-falantes ocultos no bosque. Através de cada janela que eu passava, eu via os moradores sem rosto. Alguns liam jornais em branco, outros dançavam no meio das salas vazias, outros apenas ficavam parados, olhando para as paredes. Cheguei à guarita e me tranquei por dentro. Olhei para os monitores. O que as câmeras mostravam era o canteiro de obras escuro e vazio que eu conhecia. As luzes estavam apagadas nos monitores. As casas eram apenas sombras de concreto. Mas quando eu olhava pela janela da guarita, a realidade era outra. O condomínio estava vivo, vibrante, em uma festa silenciosa de figuras inumanas. A discrepância entre o que o olho via e o que a câmera registrava me fez perceber que eu não estava em um condomínio real. Eu estava em uma simulação física, uma fachada projetada sobre um terreno que nunca deveria ter sido ocupado. O telefone da guarita tocou. O visor mostrava ramal da casa 01. Eu atendi, sentindo o suor frio escorrendo pelo rosto. Uma voz feminina, suave e destituída de qualquer emoção, falou do outro lado. Boa noite, vigilante. Gostaríamos de registrar uma reclamação sobre o barulho na Alameda das Palmeiras. O senhor poderia vir até a nossa residência para resolvermos isso? Eu não respondi. Desliguei o aparelho e vi, no monitor de segurança, que a porta da casa 1 estava se abrindo. No monitor, não aparecia nada além da porta se movendo sozinha. Mas pela janela, eu vi a mulher sem rosto saindo, caminhando com passos lentos na direção da guarita. Eu peguei as chaves do portão principal e saí correndo. Eu não me importava com o contrato, com o pagamento ou com a justa causa. Eu precisava sair daquele lugar. Quando cheguei ao portão, tentei encaixar a chave no cadeado, mas o cadeado não era mais de metal. Ele tinha se transformado em uma massa orgânica, algo que parecia osso e cartilagem. As correntes estavam pulsando como se tivessem artérias. Eu puxei com força e senti um fluido viscoso e quente cobrir as minhas mãos. Olhei para trás e vi que os moradores de todas as casas estavam agora nas calçadas. 12 famílias sem rosto, todas voltadas para mim. Eles não corriam. Eles apenas caminhavam em uma sincronia perfeita, diminuindo a distância entre nós. O som da música clássica aumentou de volume, tornando-se uma cacofonia de notas distorcidas que pareciam perfurar os meus tímpanos. Eu escalei o muro de 3 metros, ignorando a concertina que rasgava a minha farda e a minha carne. Senti os choques da cerca elétrica percorrerem o meu corpo, mas a descarga de adrenalina era tão alta que eu continuei subindo. Quando pulei para o lado de fora, caí na grama suja do acostamento da rodovia. Olhei para trás, através das grades de aço. O condomínio estava escuro. O canteiro de obras era apenas um monte de tijolos e entulhos sob a luz da lua. Não havia luzes, não havia jardins, não havia moradores. Fui para casa e não voltei para o turno seguinte. Tentei entrar em contato com a empresa terceirizada, mas o endereço do escritório que constava no meu contrato levava a um terreno baldio. O supervisor que me contratou nunca mais atendeu o telefone. Na verdade, quando pesquisei sobre o número, descobri que ele pertencia a um homem que havia desaparecido há 20 anos,
em uma obra que foi embargada por motivos nunca revelados. Hoje, 3 meses depois, eu ainda sinto que o Reserva Imperial não terminou comigo. Às vezes, quando estou no escuro do meu quarto, eu ouço o som de talheres batendo contra a porcelana vindo da cozinha. Eu sinto um cheiro de tinta fresca e asfalto novo impregnado nas minhas roupas, não importa quantas vezes eu as lave. Eu evito passar perto de qualquer condomínio de luxo, pois sei que a perfeição daquelas fachadas é apenas uma pele fina, escondendo algo que não pertence a este mundo. O que me persegue não é o medo de morrer, mas a dúvida. Se aquelas câmeras mostravam a verdade e os meus olhos mostravam a mentira, em que momento a minha realidade foi substituída? Eu olho para o meu reflexo no espelho e, por um milésimo de segundo, parece que o meu rosto está ficando mais liso, mais pálido, como se os meus traços estivessem sendo apagados por um sistema de automação que não aceita falhas. Eu sou um vigia que não vigia mais nada, mas eu sinto que estou sendo monitorado 24 horas por dia, por câmeras que não existem. O Reserva Imperial não é apenas um lugar, é um estado de consciência. E uma vez que você entra na Alameda das Palmeiras, você nunca realmente sai. Você apenas se torna o próximo morador, esperando por um novo vigilante para reclamar do barulho. Se você vir um anúncio de emprego para segurança em um condomínio que parece perfeito demais para ser verdade, ou se passar por uma obra onde o trabalho nunca acontece durante o dia, siga em frente. Não olhe para as janelas. Não tente entender o silêncio, pois a luxuosidade daquela arquitetura é o convite para um isolamento que não tem fim. E no final da noite, o único residente real daquele lugar será você, trancado em uma casa de concreto que nunca verá a luz do sol. Mantenha a sua lanterna apagada. Não atenda o ramal 01. E se sentir que está sendo observado, lembre-se. No condomínio Reserva Imperial, o maior luxo de todos é conseguir continuar sendo humano em um mundo que prefere o silêncio dos manequins.